eu sou a Mari. Eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro para você que quer vir morar em Portugal. Pra morar fora não é só decidir, vou me mudar de país, juntar essas coisas numa mala e ir embora. Infelizmente não é assim tão simples, tem algumas coisas que você tem que pensar, a gente já até falou um pouquinho disso na parte burocrática, mas você também tem que ter ali uma reservinha de dinheiro guardada, porque você vai precisar gastar com algumas coisinhas e no fim não é tão pouco assim. A gente vai falar baseado na nossa experiência, então no nosso caso o Lucas já veio com trabalho. A gente veio por causa do trabalho, na verdade. Mas a gente queria morar fora, começamos a ver trabalho fora, ele conseguiu trabalho e viemos. Justo. De jeitos mais fáceis e geralmente mais legais e mais comuns de se imigrar é ou por trabalho ou por estudos. Se for por estudos, a conta vai ser um pouco diferente, vai ser mais grana ainda, porque você vai precisar da grana pra faculdade, pro que for que você vai fazer, e também pra se manter, porque isso vai depender muito, depende do país, Eu acho que aqui você pode trabalhar também em meio período, mas tem que verificar. Provavelmente com meio período você não vai conseguir pagar todos os seus gastos, vai depender, não sei se tem também auxílio moradia aqui pra estudante, enfim. A nossa experiência com essa de trabalho do Lu é um pouco diferente do que vai ser de estudar, mas já deve dar pra você ter uma noção. Outra coisa importante da gente falar é que a gente veio pra Portugal no final de 2019. Então esses valores e tudo mais vai variar muito de acordo com a época, porque a taxa de câmbio varia, preço de passagem, esse tipo de coisa também varia bastante com a época. Primeiríssima coisa, tá certo que você vai vir, o que a gente tem que ver? Passagem. Ou você tá pensando em mudar de país a pé? E nesses casos de trabalho e de estudos também, geralmente você fica sabendo meio em cima da hora que você vai ter que viajar, o que é ruim, porque lógico, se você puder viajar em qualquer período, você vai lá pesquisando qual período que é mais barato, compra com bastante antecedência, quando você vai viajar, isso é ótimo, vai só pra turistar. Mas nesse caso, como o visto demora bastante pra sair e tudo mais, como a gente já falou aqui, provavelmente você vai ter que comprar essa passagem ali meio de última hora, então vai ser meio que o que tiver disponível no momento. No nosso caso, foi acho que uma semana antes da gente viajar. A gente ainda conseguia ver uns dias antes, uns dias depois da data que a gente tava pensando, pra tentar ver o melhor valor. Então, na época, quando a gente comprou a passagem, nós pagamos 4.392 reais pra nós dois, com 2 malas, né? Hoje em dia, antigamente você já vinha com a passagem com várias bagagens e tudo mais, agora você tem que... Agora depende muito. Geralmente... Você tem que comprar bagagem extra, etc. Geralmente o valor mais barato tem só, acho que uma mala de mão. Às vezes uma mala, depende um pouco da companhia, etc, mas tem que ver direitinho. Eu dei uma olhadinha hoje, quando a gente tá gravando esse vídeo, e lógico que agora ainda tá uma loucura essas coisas de passagem, viagem. Eu estimei pra daqui uma semana, como se estivesse também fazendo de uma semana de diferença. E esse deu até menos, deu 3.430 reais. Mas, né, isso varia muito, e isso é saindo de São Paulo, a gente saiu de Campinas, que é a nossa cidade, pra gente era mais prático, e chegando em Lisboa, que o nosso também foi chegando em Lisboa. E aí já pode ter um pequeno custo que a gente não vai inserir aqui, porque dependendo se você já vai para a cidade certa, que a gente foi para Lisboa, mas talvez você precisa pegar um trem, um ônibus, alugar um carro para ir do aeroporto para até a sua cidade mesmo. E aí vai variar muito, completamente, de onde você precisa ir, de qual meio de transporte você vai usar e um monte de coisa. Então não adianta muito a gente colocar aqui, porque realmente não serve nem muito como parâmetro. Mas se você, por acaso, estiver vendo e você não vai pousar na sua cidade onde você vai ficar, então tem esse custo a mais para pensar. Lá no Brasil também a gente teve um pouquinho de custo de visto. O nosso visto, o visto do Lucas, do Tech Visa, não tem gasto, não tem custo o visto em si. Mas tem algumas taxas da empresa lá que cuida com o negócio. Não era muito caro, mas eu também não lembro exatamente quanto que foi, até por isso que eu esqueci, porque se fosse muito a gente lembra, né? Quando você tem que gastar um monte. Eu acho que tinha umas cópias que eles tiravam lá. Algumas coisas, sei lá, mas umas coisas... 100 reais? Acho que talvez, por aí. Eu realmente não lembro. Outra coisa que vai ser mais chato é que você vai ter que provavelmente se deslocar até a cidade onde tem a embaixada, ou não é mais a embaixada que faz o visto, não sei mais quem cuida do visto. Quando a gente fez era a VFS, que é uma empresa global que cuida dessas coisas de visto, então elas prestam trabalho para as embaixadas. Não sei se ainda são eles, talvez sejam, talvez não. Mas o problema é que no estado de São Paulo só tem em São Paulo, por exemplo. Nos outros estados, imagino que também tenha poucos, em outras cidades, talvez em alguns até você tenha que ir para outro estado. Eu acho que alguns estados não tem. Então aí já é um gasto a mais de viagem que você vai ter que fazer, de tempo e de tudo. Antes de começar Antes de nem saber se vai dar certo.
E também, antes de vir, você precisa de algum lugar pra ficar. Até pro visto, você já vai ter que reservar, ou ter uma carta lá de alguém, que você pode, provavelmente você não vai ter. É muito difícil, a menos que você conheça alguém que já mora aqui e que tá disposto a se responsabilizar por você. Então não é tipo um conhecido qualquer, tem que ser alguém realmente de confiança, tanto sua quanto dele. E é difícil porque você ainda não vai saber se você vai ser aprovado pelo visto e quando você vai ser. Porque eles têm o prazo, mas muitas vezes é estourado e você não sabe quando você vem. Então fica difícil você reservar alguma coisa. E como você não sabe exatamente a data, é bom você reservar um hotel usando um Booking ou, sei lá, algum desses sites aí que tem vários, ou até o próprio site do hotel mesmo. O importante é que eles tenham uma política de cancelamento gratuito até um certo tempo ali antes da reserva, né? Obviamente que não vai ser pra ontem, até porque o processo do visto exige que você tenha a reserva lá pra comprovar que você tem onde ficar. Aí os caras, tipo, exigem que você tenha um negócio e eles não sabem te dizer a data, então que data que você... É um negócio meio tonto, mas... Faz a projeção ali de quando vai sair o visto, mais ou menos, pra ser um pouco depois que você vai reservar, e reserva por um tempo. Eu não lembro por quanto tempo a gente reservou. Se a gente reservou por acho que a gente reservou um mês. A gente reservou um mês, porque também tem alguma exigência também do tempo que você tem que ficar. Em lugar nenhum essa informação era consistente. Cada vez que a gente ligava lá, eles falavam uma coisa, no site dizia uma coisa. Aí você pegava um link diferente no site e ia pra uma outra página que falava outra coisa. Ai, é duro. Espero que agora já esteja mais consolidada essa informação, mas não tenho certeza. De qualquer forma, nesse caso você não vai precisar gastar, porque você pode reservar um hotel com pagamento no checkout e com cancelamento grátis. Então você cancela se não for dar para sua viagem ou se você achar melhor mudar. E no nosso caso, teve nada a ver o que a gente reservou e o que a gente realmente veio. E a gente já tava pensando em pegar um Airbnb pra ficar mais tranquilo, pegar um flatzinho pra nós dois, pra poder cozinhar também, porque, né? A gente já sabia que a gente ia gastar com bastante coisa, então ficar comendo fora também ia ficar muito caro. E você pode se preparar pra ficar aí mais ou menos um mês e meio, talvez até 2 no Airbnb. 2 acho que é muito. 2 acho que é muito. Então um mês e meio, bom você se preparar no Airbnb até você conseguir arrendar um apartamento ou uma casa, sei lá, ou ter algum lugar mais fixo pra ficar. A gente decidiu pegar um mês do Airbnb e, pra falar a verdade, a gente nem demorou tanto pra achar o apartamento, mesmo porque aqui é tudo muito rápido. Então, às vezes você vai demorar pra achar e aí você precisa de tempo, mas às vezes você vai achar rápido. Mesmo porque as pessoas querem alugar o quanto antes, né? Então, se você vê com muita antecedência também, às vezes não adianta. Outro motivo pelo qual a gente reservou um mês logo de cara é porque a gente tinha pensado em reservar 15 dias e falar, se a gente vê que vai precisar, a gente reserva mais 15 e tal. Mesmo que seja em outro Airbnb, paciência, a gente carrega as coisas. O problema é que esse fim dos 15 dias ia dar bem na semana de Natal, e tipo, entre Natal e Ano Novo, não lembro, ia ser bem no fim do ano, que é uma época bem disputada, então a gente ficou com medo de ficar sem arrumar um lugar, de estar tudo ocupado, ou de estar muito caro, de estar muito longe, então a gente achou melhor reservar tudo de uma vez. Se você vier numa época mais tranquila, talvez você consiga reservar um pouco menos e fazer isso aí de renovar se precisar ou de alugar outro lugar. No nosso caso foi até bom, porque apesar da gente achar mais ou menos rápido, com a ajuda de uma moça do RH do trabalho do Lucas, com muita ajuda, por sinal. Teve um pouquinho de complicação pra gente mudar, porque muitas vezes você tem que fazer um contrato com a energia e com a água. E a gente foi fazer, com a energia foi tudo bem, mas com a água não estava tudo bem. O último inquilino, acho que esqueceu de avisar o dono que tinha que fazer uma mudança lá. Era uma mudança no relógio, que era uma atualização que eles estavam fazendo na rede. No padrão, enfim. E aí demorou uns dias pra gente conseguir ir atrás disso, e ainda bem que a gente tinha o Airbnb lá garantido pra ficar. Exatamente, se a gente tivesse deixado muito em cima do risco, a gente tinha ficado uns dias sem água, porque não ia ter outro jeito. Não ia ficar uns porquinhos sem tomar banho. Oink, oink. E nosso Airbnb foi R$ 4.816 para um mês. Às vezes, ou dependendo de quem tá locando lá no Airbnb, tem os descontos pra quando é um mês inteiro. Pra quando é um tempo mais longo também, essa é outra coisa que vale a pena considerar. Tomar cuidado com aquelas taxas de limpeza, não sei o que às vezes são muito altas também. E eu pesquisei hoje também, e agora tá numa situação meio estranha, né? Porque ainda estamos aqui em meio de pandemia, apesar de aqui já estar um pouco melhor. Então eu acho que ao mesmo tempo baixou um pouquinho o preço dos Airbnbs, né? Logicamente. Mas o câmbio aqui, né, agora agora subiu bastante. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente veio era mais ou menos R$ 4,50 e agora está R$ 6,50. Então esse que eu vi hoje tá 5.525. Então mesmo com o desconto de estar, né, com bem pouco movimento aqui de turistas ainda, por causa do câmbio já subiu. E a maioria das coisas que a gente vai falar aqui subiram por causa disso. Então você aterrissou aqui em Portugal, desceu lá do avião e você precisa chegar até onde você tem que ir, não sei o que, você não tem internet, você não tem
Ou então Nada. se você tem ainda da internet do Brasil, vai pagar super caro. E principalmente se você for trabalhar aqui, você provavelmente vai precisar de um contato para falar com as pessoas, até para procurar lugar para arrendamento, etc. Você precisa de algum contato. Então tem uma dica que são os chips para turista mesmo, né? No nosso caso, a gente pegou da Vodafone, era um que durava um mês. Mas deve ter das outras operadoras também. É que tinha fácil lá no aeroporto. E é que a gente já sabia que tinha esse esquema. Então ele tem um pacote lá de dados, de minutos também, para um mês. E a gente pagou, se eu não me engano, 20 euros cada um. Que era tipo pelo chip e pelo planozinho aí de um mês. E o bom é que depois, se você ficar aqui mesmo, você consegue manter esse número também, que foi o que a gente fez. Só depois você tem que ir lá na loja mudar, porque é só um mês, né? Pra virar uma conta mesmo. Sim, é. No fim, depois a gente mudou pra outra operadora, mas é pra manter o número também. Tem tudo portabilidade, é tranquilo. Então você nem precisa se preocupar muito, tipo, se essa operadora não for melhor, só pega uma que tiver mais fácil ali na hora, pra você se virar e depois você pesquisa isso com um pouco mais de calma. Então nós dois deu 40 euros, na época 180 reais e hoje 260 reais. Você já tem então o Airbnb pra ficar e tudo mais, já está aqui em Portugal, mas você precisa se manter também por um mês pelo menos, se você vier a trabalho, mas se você não, se for outro caso, vai precisar se manter por mais tempo talvez. Então a gente está considerando um mês porque a gente veio aqui, a gente teve uma semana para ver as coisas um pouco, depois o Lu começou a trabalhar, então no segundo mês a gente já teve um pequeno salário aqui. Então para esse mês a gente está considerando uns 300 eurinhos só para alimentação e transporte, para você ir atrás das casas para morar, mais alimentação, porque essas outras contas já vão estar pagas no Airbnb, né? Sim, ou no hotel. Isso deu na época 1.350 e agora 1.950. Nesse caso a gente não sabe se esse foi o valor exato precisamente, porque a gente já não lembra mais e não tem tudo isso. Mas é mais ou menos por aí você consegue gastar, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é pra ter uma ideia. E o principal gasto que já vai ter de cara aqui é quando você conseguir fechar o seu contrato de arrendamento. A maioria dos lugares, se não todos, pedem pelo menos uma renda adiantada, então você tem que pagar primeiro, né? E como normalmente você tá vindo de outro país, muito dificilmente você vai ter um fiador aqui, se você tiver, ok, daí você pode usar o fiador. Senão você provavelmente vai ter que dar algumas rendas, alguns aluguéis de calção, que é, né, uma garantia lá. Então, normalmente, pelo que a gente viu na época, isso varia entre, sei lá, 2, 3 meses até um ano adiantado de calção. O que eu, sinceramente, acho meio abusado. Então, tipo, se alguém pedir um ano de calção, a menos que seja, tipo, o melhor apartamento da galáxia e o valor do aluguel se estiver muito bom, sim, tenta procurar alguma outra coisa que não esteja explorando tanto, assim, porque eu acho um pouco demais. Mas alguns meses você dificilmente vai escapar. Então, tipo, 4, 6 meses por aí, mais ou menos, pode esperar mais ou menos isso. No nosso caso, foram 6 meses, 2 adiantados, né? Então, os 2 primeiros meses já ficaram pagos. E 4 de calção. De calção, que foram devolvidos só quando a gente terminou o contrato. Eu ia falar, lembrando que o calção é devolvido depois, no fim. Sim. A menos que você tenha destruído o apartamento, daí nesse caso vai ser descontado pra arrumar. Não é um dinheiro perdido, mas que você tem que ter aí logo de cara e você só vai recuperar bem no futuro. A gente percebeu que com a pandemia deram uma afrouxadinha um pouco nessas regras, estavam exigindo um pouquinho menos, né? Não foi uma afrouxadinha nessas regras. Deu uma melhorada. Diminuiu a procura, então você não, a galera não pode ser tão exigente. Então as pessoas deixaram de ser tão exigentes pra conseguir alugar mesmo. Pro apartamento atual, se eu não me engano, a gente pagou 2 adiantadas e 1 só de calção. Então foi bem mais tranquilo. Mas depende um pouco tanto de quando você vier, quanto de sorte, quanto da pessoa que quer alugar e tudo. Se você conseguir guardar um pouco mais, é melhor estar garantido. Depois esse dinheiro fica pra você usar pra outra coisa ou continuar lá guardadinho. Então no nosso caso foram 6 meses. E acho que essa é uma média boa pra você considerar aí. O nosso outro apartamento era 650 euros de aluguel. Isso vai variar do seu apartamento. Então você pode ir pesquisando na época que você estiver querendo vir pra cá, quanto que tá mais ou menos. Bom, você pode pesquisar desde agora pra ter uma ideia, pra ir guardando dinheiro, né? Pra ver quanto que seria esses 6 meses. Se você quiser dar uma procurada nos apartamentos aqui, no preço mais ou menos, tem um site que chama Idealista, que é o que a maior parte das pessoas aqui usa, que tem bastante coisa, dá pra você ter uma ideia. No nosso caso, deram então 3.900 euros de calção e renda adiantado. Na época, 17.550 reais. E hoje, 25.350 reais. A gente tá muito espantado com a diferença do câmbio. Sim.
Mas, por outro lado, agora as rendas estão um pouquinho mais baixas aqui. Então talvez consiga um lugar legal também por um pouco menos que isso. Então vale a pena dar uma olhadinha lá no Idealista. E talvez com menos rendas de calção de uma vez, pelo menos. No nosso caso também, como a Mari já falou, a gente teve que ir atrás de ligar a energia e a água. Em alguns casos não é assim. Por exemplo, o apartamento que a gente tá agora, a energia e a água já estavam ligadas aqui no nome do senhorio. A gente só faz a leitura, manda pra ele e ele manda a fatura pra gente. Mas no caso lá não, ia ficar no nosso nome, então a gente teve que fazer. E a companhia de energia é tranquilo, você vai lá e liga e já era. A de água você tem que pagar uma taxa de ligação lá, que são mais 35 euros. O que deu na época R$ 157,50 e hoje daria R$ 227,50. Então esses acho que são os custos mais imediatos e mais importantes e mais altos com esse das rendas. Certamente os mais altos. Então essa das rendas é uma coisa muito importante, que tem gente que às vezes não pensa muito assim, já vou lá, tenho dinheiro pra passar um mês e tal. Não, porque você vai ter que alugar algum lugar e vai ter que fazer isso. Eu não sei como é que é o caso de quartos, que às vezes é mais tranquilo, que muita gente que vem pra estudar, pega o que vem sozinho, né? Mas também já vi que é um pouco mais complicado, às vezes você não tem, dependendo, é tipo meio que uma sublocação, às vezes não tem um contrato tão bom, e aí pra fazer os documentos é um pouco mais complicado. Dificulta as suas burocracias. Então eu não sei exatamente como é que é o caso dos quartos, teria que ver alguém que fez esse processo. De qualquer forma, é bom você já se planejar e separar um dinheiro pra isso, porque provavelmente você vai precisar de um jeito ou de outro. Então a gente vai falar agora de outros gastos que a gente teve nos, 2 primeiros meses, e algumas coisas assim, podem ser contornadas, ou que são pequenos luxos que a gente teve. Ou que você pode esperar mais pra pegar, não precisa ser tão urgente e tal. Então, vamos ver. Primeiro, foram roupas. A gente não tinha roupas à prova d'água, e a gente chegou aqui no inverno, em plena chuvarada. O frio, apesar de aqui no Porto ser bem friozinho, sim, chegando 0 graus, mais ou menos, depende do dia, nos dias mais frios. Mas o frio eu não achava tão ruim assim. Você coloca um casaco normal e tal, alguma coisa... Uma roupa de frio do Brasil mesmo já... Okay. Algumas camadinhas, né? Exato, você se monta lá e dá pra se virar. Tipo, não precisa de um casaco super especial pro frio. Ou se você tiver muito frio, você pode pegar uma segunda pele térmica, que já vai te ajudar, assim, você ter que investir num casacão e tal, assim. Mas a chuva é um pouco complicada, principalmente porque a gente fazia muita coisa a pé, principalmente no começo. Bom, não, ainda, até hoje. E às vezes tá chovendo e você precisa sair e tá chovendo, meu. E daí você sai uma vez ou duas, beleza. Dali a pouco suas roupas estão todas encharcadas, seus tênis estão todos molhados. Então a gente achou que era uma boa ideia comprar uns casacos e botas à prova d'água. E foi mesmo, foram muito úteis e continuam sendo. Então, esses foram os principais gastos. Além disso, também teve algumas roupas mais de frio, que o Lucas tinha pouco no Brasil, porque o Brasil faz bem pouco frio. Umas calças de moletom pra ficar em casa também, que a gente não tinha. Umas coisinhas assim de inverno mesmo. E eu fiquei até surpresa de ver no meu controle lá de meses e meses atrás, que deu 511. Teve várias coisinhas assim, de blusa de manga comprida pra usar por baixo. A gente trouxe bem pouca coisa de frio, porque a gente já não tinha muito. E pegamos só as mais quentinhas aqui pra ajudar, mas ainda faltava pro Lucas ir trabalhar, né? Não sabia que ia ficar só em casa depois. E roupa de frio ocupa muito espaço na mala, é muito pesado e às vezes não compensa você trazer, porque aqui tem umas roupas mais preparadas e tal. Como a gente disse, pro lance da chuva e tal. Foi mais coisa da chuva. Guarda-chuva também, eu peguei um bom que não quebrasse. Que não vai virar do avesso no primeiro ventinho, venta muito. bastante. E as botas. Na época isso deu R$ 2.300 e atualmente R$ 3.321, mais ou menos. Dependendo do apartamento que você alugar também, ele vai vir mobiliado, então ótimo, você não vai precisar se preocupar com isso. Dependendo do apartamento, ele não vai vir mobiliado, nada, então você vai ter que sair correndo atrás de um monte de coisa. Mas a maioria deles ou é todo mobiliado, ou é parcialmente mobiliado, como foi o nosso caso. Então já tem algumas coisas, e normalmente as coisas mais importantes, como geladeira, fogão, forno, essa parte da cozinha normalmente já é montada, parte do aquecimento de água para você tomar banho e tal. Sim. Também já tem, na maioria das vezes. É bom você ver por cozinha equipada, quando tem isso, que é a geladeira, o fogão, às vezes um micro-ondas. Máquina de lavar roupa geralmente também tá inclusa, mas nem muitas sempre. Vezes máquina de lavar prato também. E no nosso caso também ainda tínhamos a cama e o armário no quarto, então foi bom que não precisamos arcar com isso. Mas o resto não tinha, então a gente não tinha nenhuma mesa, sofá, rack, cadeira. Por outro lado, depois que a gente veio para outro apartamento, que também era mais ou menos do mesmo esquema, era
Um pouquinho mais Tinha um pouquinho- mobilado. Tinha uma mesa e um sofá a mais do que tinha no outro. E um rack. E um rack. Esse aqui. Ok, aqui atrás, é. Então já tinha mais algumas coisas, mas como a gente já tinha comprado, a gente trouxe as nossas e deu pra montar a casinha e ficou mais completa. Então é um negócio que você tem que às vezes gastar muito ali no começo, mas depois é seu, em compensação você não precisa mais se preocupar com isso por um bom tempo. E a gente já fez um vídeo falando sobre os móveis, quanto que foi cada peça e tudo mais, vocês podem ver aqui. Mas deu R$ 1.045 com frete, o que na época foi R$ 4.702 e hoje R$ 6.792. Só um parênteses que esse é um gasto que você vai ter que ter no Brasil também, provavelmente, se você fosse sim. mudar de casa e etc. São... Mas às vezes você consegue pegar alguma coisa de um parente. Sim. Mas aqui é muito bom também pra coisas usadas. Aqui logo que você chega, às vezes tá meio no desespero, a gente pegou já umas coisinhas na IKEA. Sim. Além dos móveis, você vai precisar de várias coisas pra casa. Isso também, lógico, se você estiver montando uma casa no Brasil também. Panela, prato, garfo, copo, coisas pra banheiro. Utensílios. Muitos, e é tipo, toda semana era uma pequena viagem pra pegar alguma coisa. Tá faltando Estendal de roupas, toalhas, tudo. Roupa de cama. Enfim, muita coisa. E todas essas coisinhas que foram várias comprinhas somaram 900 euros. 4.050 na época, reais. E 5.850 hoje em dia na cotação. E tem mais dois gastinhos que a gente teve mais no começo que são mais supérfluos e que você pode conseguir contornar. Um deles foi um computador. Então, se você tiver lá um notebook legal e tal, você pode conseguir trazer, ou talvez até um desktop, mas eu acho um pouco mais complicado, não sei se vale muito a pena não, a menos que... Só se for algumas das peças mais caras. Sim, que foi o que eu fiz, que eu trouxe a placa de vídeo. Então, talvez, se o seu desktop for muito top, se você tiver investido muito e ele ainda for novinho e tal, talvez valha a pena... Talvez valha até a pena você vender e comprar de novo aqui, se for o caso. E o Lucas trouxe a placa de vídeo pra ele poder jogar. Então isso barateou um pouquinho o nosso PC. A gente também tem um vídeo falando sobre, especificamente todas as peças do PC. Aqui. Foi 759 euros, 3.414 reais na época. E agora 4.993 reais. Então, né, como a gente falou, dá pra você contornar. Se você tiver uma tablet também, você pode trazer. Se conseguir se virar só com o seu celular no começo, você não vai trabalhar de casa, ou sei lá. Depende do que você... Depende do que você vai fazer, depende do que você quer, né? Então... A gente já sabia que isso provavelmente ia ser um gasto logo de começo, pra gente poder usar computador, porque a gente tava levando nenhum, só celulares mesmo. Então, a gente já tinha considerado isso na nossa conta. A gente já tinha pesquisado nos sites e feito uma planejadinha. E teve também a nossa TV, porque a gente adora ver filmes e séries. Mas também, se você tiver já um note, você pode ver nele. Se tiver já um PC, de repente você pega um monitor maior e assiste também. Ou assiste no normal mesmo. Ou tem a tablet, você assiste na tablet ou no celular. Então, pode ser contornável. Exato, não é essencial. É legal, mas não é essencial. A gente incluiu esses dois gastos porque foram realmente, acho que no segundo mês que a gente tava aqui, em janeiro. A TV foi 300 euros. Na época, 1.350 reais. Hoje em dia dá 1.950 reais. Outro gasto que você provavelmente vai ter quando você chegar aqui é para tirar o seu NIF, que é o número de contribuinte lá. Identificador pessoal, indexante pessoal. Não lembro. Mas é o CPF daqui, que é pra ser a parte das finanças da Receita Federal aqui. E você vai precisar desse número para abrir conta no banco, você vai precisar abrir conta no banco para receber seu salário e várias outras coisas. Você precisa desse número para muita coisa aqui. Assim como você precisa do seu CPF para tudo, basicamente, né? Então não tem como ficar sem. O problema é que para você tirar esse número, você precisa de um representante fiscal, ou seja, você precisa de alguém que vá lá e fala: fulano de tal tem aqui esses documentos e eu tô abrindo aqui para ele um NIF de não residente, porque etc. Enfim, você não consegue sozinho fazer isso. E a menos que você conheça alguém que possa fazer isso pra você e tal, tem algumas pessoas que oferecem os serviços disso. Então o cara vai e cuida de tudo, só que em compensação ele te cobra um tanto, né? Também não vai ficar lá na fila do negócio de graça porque ele é legal e tipo, vou fazer NIF pros outros aqui e botar meu nome. No caso, a empresa do Lucas indicou um cara que fazia isso e tal, só que ele era lá de Lisboa, então já complicou um pouquinho, que a gente teve que passar a procuração, teve que fazer aqui, então teve que ir em cartório, e teve o custo do cara também, e o custo de enviar pelos correios. Foi mais ou menos mais uns 100 euros aí, então 450 ou 650 reais. Hoje em dia. Eu depois consegui também, mas eu peguei uma indicação de uma pessoa que fazia aqui no Porto mesmo, que foi bem mais baratinho, acho que foi tipo 25 euros. Mas foi bem mais pra frente, como eu não tinha
a pressa, porque o Lucas precisava disso pra abrir a conta, pra poder receber o salário e tudo mais, teve que ser bem rápido. E o seu visto aqui dura só 3 meses, não importa se você é turista, se veio a trabalho, se veio a estudo. E isso precisa ser regularizado depois, a sua estadia. Então, vem aí mais um gasto com burocracia muito chato e inevitável. Sim, que é a autorização de residência. Esse provavelmente vai ser muito depois dos primeiros meses, a gente levou, sei lá, 6 meses pra... Provavelmente vai demorar vários meses, porque tem sempre muita gente pedindo, então o agendamento fica bem pra frente. Sim. No caso, quando você consegue o visto, eles já te mandam um agendamento, quando você, né, no meu caso que eu tinha visto, eles já te mandam um agendamento automático lá. E muito pra frente, provavelmente você consegue ligar lá e às vezes eles te encaixam lá numa outra vaga ali. E se você, como nós, estiver indo com alguém como cônjuge, você tem que ligar lá e marcar o da outra pessoa também. No caso do Amari, ela tem que marcar depois da minha marcação, ou seja, tem que ser uma data posterior à minha, por alguns meses, eu não lembro. Porque eu preciso desse documento pronto pra ela poder pedir o dela. O importante é que isso não é o assunto principal do vídeo, que a gente tá falando só das granas, mas você tem que marcar o quanto antes. Porque tudo bem, venceu o seu visto, não tem problema se você não tem esse documento, contanto que você tem esse agendamento. Então, você não tá ilegal se você tá agendado. Sim. Porque, né, se o visto dura 3 meses e o negócio leva 6, pra você poder ir lá e no seu agendamento, não poderia ficar esse período aí. Então, eles consideram o agendamento. No caso, são 48 euros por pessoa, ou seja, 96 nós dois. O que deu na época 432 reais e hoje 624. E só mais uma coisinha pra considerar, pra essas coisas meio extras, né? A gente falou que foi já no segundo mês, mais ou menos, que a gente tava aqui, então o Lucas já começou a receber o salário. Então, ele recebeu um salário parcial nesse mês, mas já ajudou a gente. Então não foi só o dinheiro do Brasil pra tudo isso. Pra maior parte foi. Sim, foi do tempo ali que eu trabalhei... Em dezembro. Em dezembro, né? Que eu cheguei já no meio do mês, etc. Então não foi o mês todo. Na época foi uns 850 euros, com auxílios também, né? De alimentação e tudo mais. Ou seja, foi uma ajuda de mais ou menos 3.825 reais. Foi esse tanto de dinheiro que não teve que sair das nossas economias. Sim. E hoje seria mais ou menos 5.525 reais. Pela primeira vez, esse câmbio subir foi positivo. Mano, a gente ficou muito surpreso com essa mudança do câmbio, que deu muita diferença. Então, hoje em dia está mais difícil ainda vir pra cá. Já era uma bolada grande que você tinha que ter, agora tá mais complicado mesmo. Uma bolada de mais ou menos... Então, na época, a gente gastou aproximadamente 40.712 reais. É uma boladinha bem grande, a gente tá trabalhando pra recuperar ela toda de volta aqui. A gente tava há muitos anos querendo já morar fora, então a gente tava morando com nossos pais ainda e tentando economizar o máximo possível, então a gente tinha bastante dinheiro guardado. Com essa finalidade, Sim. A ideia era realmente essa. Se tudo desse errado, seria pra gente começar a montar a nossa vida no Brasil. Se tudo desse errado, não, né? Se isso desse errado. Sim. Eram as outras alternativas, então a gente tava juntando o máximo que dava. Então, essas coisas realmente são a longo prazo. Você tem que planejar pra vários anos, porque... E morar fora é um investimento, né? Então é um dinheiro que você tá gastando ali, mas é pra cumprir um objetivo que você tem e isso vai ter um retorno depois. Sim, você tá procurando a qualidade de vida e tudo mais, e vai chegar uma hora que você vai conseguir recuperar também, guardando dinheiro aqui. E esse valor corrigido pra hoje em dia dá 54.430 reais. Então deu uma bela de uma subida nesse um ano e meio de diferença só. Foi Sim. muito, muito, muito grande. E você já pode ir se planejando desde já. E quem sabe quando der certo, você vir já baixou um pouco de novo o câmbio e você consegue ter um pouquinho mais de folga ali pra expirar. Esse tipo de coisa é sempre bom você planejar um pouco a mais do que você vai precisar, né? Então a gente resolveu fazer esse panorama, todos os gastos que a gente teve, muito particular ao nosso caso. Tudo isso é muito customizável. Mas a gente decidiu pensar em tudo que a gente gastou pra você aplicar no seu caso. Você tipo, não, já tenho roupa bem quente, vou usar um guarda-chuva e não preciso de roupa. Não quero comprar TV. Sim, só pra você ter uma ideia, ter mais ou menos. uma base pra conseguir calcular. Mas é só lembrar de tudo, principalmente desses aluguéis adiantados. Isso é muito importante. Acho que os essenciais mesmo são os aluguéis e a passagem, que também é um pouco mais caro. Mas e o Airbnb do primeiro mês. Sim, e o Airbnb do primeiro mês acho que são os maiores custos e que são tanto quanto inevitáveis ali. E é sua sobrevivência no primeiro mês também, é só comida. Sim, mas esse é um valor um pouco mais baixo. Sim. Esses são os principais, mas tem todas as outras que... Às vezes você pensa, vou precisar de comprar só uma panelinha ali, só um negocinho ali.
Aí você vai somando. A hora que você vê, Dá tudo dá isso. bastante, Espero que tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha ajudado vocês a se planejar um pouquinho melhor e começar ali a... Juntar uma graninha. Isso. Porque é essencial, planejamento precisa ter mesmo. Então, deixa ali um gostei se vocês gostaram, se inscreve no canal e a gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau! Uf. E hoje nós vamos falar sobre... E hoje nós vamos falar sobre Blood. Todo vídeo é sobre Blood. É o que a gente sempre fala. Sobre... A gente vai falar baseado no nosso caso, então... Nesse caso... O bicho não para, não. Não precisa parar. Ai, eu quero uma cadeira gamer pra gravar. Assim como você se...